Um dos principais problemas da construção civil são as fissuras e trincas causadas por diversos motivos nos materiais à base de cimento, entre eles o concreto. Tais problemas podem comprometer a estrutura de uma construção inteira, colocando em risco aqueles que nela habitam ou trabalham. Sendo assim, deve-se buscar novos meios para eliminar este problema, visando evitar acidentes e, consequentemente, preservar vidas. Espera-se que o novo material estudado, feito a partir da adição de polianilina no cimento, tenha uma importante propriedade, condutividade elétrica. A partir dessa propriedade, espera-se obter o controle dos níveis de trincas e fissuras, ainda que não visíveis, uma vez que estas irão alterar a corrente elétrica que flui no concreto. Nosso projeto tem como objetivo principal desenvolver um novo material compósito a partir da adição de polianilina no cimento e, a partir de estudos e testes, garantir que o novo material continue com as principais e mais importantes propriedades mecânicas do cimento Portland: resistência, rigidez e tenacidade, e também com as principais propriedades elétricas da polianilina. Dessa forma, o novo material com suas novas propriedades poderá ser, no futuro, utilizado na construção civil. Por se tratar de um estudo inovador, não foram encontrados artigos ou documentos semelhantes que discorrem sobre tal assunto. Com isso, foi necessário pesquisar a fundo sobre cada material e método utilizado, criando metodologias e fórmulas próprias. Uma possível melhoria seria encontrar uma forma de neutralizar o pH básico do cimento, uma vez que a pane perdeu suas propriedades de condução elétrica nesse meio alcalino. Um possível erro que acarretou em resultados inesperados foi o fato dos compostos não ficarem totalmente homogeneizados, ou seja, as ligações não foram estabelecidas completamente. Para a sintetização da pane, que está presente nos corpos de prova, foram utilizados diversos materiais de um laboratório químico, como provetas, béqueres, pipetas e balão volumétrico. Posteriormente, foi utilizada uma prensa que moldou os corpos de prova na medida adequada. Todos os custos envolvendo o projeto foram financiados pela universidade, desde os materiais da sintetização do polímero à prensa fabricada pela tornearia da UFLA. Inicialmente, preparou-se 1 litro de HCl no balão volumétrico e essa solução foi dividida em 2 béqueres de 500 ml cada. Depois, adicionou-se 12,5 ml de anilina em um dos béqueres e 15 gramas de APS em outro. Feito isso, misturou-se as duas soluções de anilina e APS em um único becker que foi agitado durante 10 minutos sobre uma camada de gelo, com o objetivo de retardar a reação, que é isotérmica. Após essa sequência de processos, a mistura permaneceu em repouso sob refrigeração por 48 horas. Após o repouso, ocorre uma sedimentação da polianilina no fundo do becker, sendo necessário um processo de filtração por sucção. Para isso, foi utilizada uma bomba a vácuo conectada a um kitasato e um funil de Birchner, coberto por filtros de papel. O material obtido pela filtração foi triturado com auxílio da almofariz, transformando a pane produzida em um pó de granulometria relativamente fina. Inicialmente foram moldados corpos de prova constituídos apenas de pane, em formatos de disco, com 10 mm de diâmetro e 2 mm de altura, e, depois, corpos de provas constituídos de pane e cimento CP4, misturados a seco, na proporção em massa de 50% cada. Para isso, foi utilizado um molde cilíndrico e uma massa de 30 kg. Feito isso, foi moldado um corpo de prova em formato de filme, constituído por pane, cimento CP4 e ácido cítrico na proporção, em massa, de 40%, 40% e 20%, respectivamente, e 8 ml de água. Após serem moldados diferentes corpos de prova, estes foram submetidos a testes de condutividade elétrica, utilizando um multímetro de bancada, o qual era possível obter valores de corrente para diferentes tensões aplicadas, o que possibilitou obter, através de ajuste linear, a resistência de cada amostra. Os polímeros são utilizados por possuírem excelente capacidade de isolamento elétrico e por suas propriedades mecânicas. Porém, esse conceito foi modificado ao descobrirem alta condutividade elétrica em alguns polímeros dopados. Os polímeros que podem apresentar boa condução elétrica são aqueles que possuem estruturas conjugadas com alternância de ligações simples e duplas entre os átomos de carbono, presentes em suas cadeias principais. Logo, nesse estudo, utilizaremos a polianilina, tal que apresenta
a estrutura necessária. A fórmula geral da pane na forma não dopada consiste de Y unidades repetidas reduzidas, contendo nitrogênios amina, e Y oxidadas, contendo nitrogênios imina. A condutividade elétrica nesse compósito de cimento e pane depende da formação de caminhos contínuos entre os aditivos condutores de uma extremidade à outra na matriz, alterando sua resistência elétrica. Esse mecanismo de condução é denominado percolação elétrica. A percolação é um conceito matemático que estuda a formação de conectividade em longa distância em sistemas desordenados. O fenômeno físico que mede a probabilidade dos elétrons passarem de um elemento condutor para outro, mediado por uma barreira isolante, é conhecido como tunelamento quântico ou efeito túnel. O efeito de piesorresistividade em compósitos de cimento e pane pode ser explicado como processo dependente de percolação e tunelamento quântico, sendo que o primeiro depende fortemente da dispersão da pane na matriz de cimento e o segundo da deformação elástica associada à variação de tensão mecânica sobre este compósito. Em seu estado natural, o cimento é considerado um isolante e, quando combinado com a polianilina, sua condição é alterada, possibilitando a condução elétrica. Quando estabelecida uma diferença de potencial, é possível encontrar a circulação de cargas elétricas em um determinado instante de tempo, ou seja, com a variação da tensão estabelecida, inúmeros valores de corrente elétrica podem ser obtidos. Então, a rachadura poderá ser detectada quando houver uma interrupção na corrente, ou seja, o valor de entrada será diferente do valor de saída. Com a obtenção dos dados finais, notou-se resultados significativos em relação à síntese pura e, também, com a adição do polímero no cimento. A condutividade da pane, com a adição de cimento, é cerca de 0,002% da condutividade da pane pura. Sendo assim, verificou-se que os processos realizados não levaram a um resultado em que a eficiência fosse alcançada. Com o procedimento da síntese cimento-pane, não é possível encontrar uma resistividade e uma condução elétrica padronizadas. Observou-se ainda o aumento do grau do coeficiente angular, que é a resistência, em relação às amostras do material sem adição de cimento, ou seja, esse fato caracteriza a diminuição da condutividade do material. Analisando então todos os resultados obtidos, é notável que houve um aumento na resistência elétrica quando os dois tipos de materiais são comparados, ou seja, há um maior impedimento na passagem de corrente elétrica no cimento do que o esperado. Além disso, quando comparado com os cimentos comercializados, os efeitos da condutividade elétrica se mostraram mais intensos no cimento com adição de polianilina.